Deus. E eu não tive a necessidade de pedir para sair cedo. Mas enfim. Marcos capítulo 10, verso 32. Verso 32. E depois a gente vai ler o verso 46 e 52. Diz assim, o verso 32. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Ao verso 46, vai dizer assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Aí o verso 52 vai dizer assim: e Jesus lhe ordenou, vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. A igreja, o verso 52, e podeis assentar. Os irmãos podem assentar, pode se assentar, deixem suas Bíblias abertas, por favor. Prometo que não vou sair muito desse assunto, né, do texto ao qual foi proposto, e prometo trazer uma mensagem bem simples, bem básica, bem objetiva. É uma mensagem que os irmãos já conhecem bastante, sabe de cor, mas enfim, vamos ver o que Deus nos preparou nesta noite, através dessa mensagem. Antes de nós iniciarmos Marcos capítulo 10, irmãos, a gente vai reparar que quando Jesus ele é enviado para cá, para a terra, a gente vai ver que quando ele vem para cá, para a terra, para cumprir os desígnios de Deus, a gente vai ver que Jesus veio para uma grande missão. Essa missão a gente já sabe, que era vir para cá pregar o evangelho, espalhar as boas novas do reino de Deus, e depois ele iria morrer, a gente sabe disso, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. A gente vai ver que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, a gente vai ver que Jesus ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. A gente vai ver que na natureza humana de Jesus, a gente vai ver que ele tinha mãe, mas não tinha pai. Agora, na natureza divina de Jesus, a gente vai ver que ele tinha pai, mas não tinha mãe. A gente vai ver que Jesus também, irmãos, ele fazia 3 coisas cruciais no seu ministério. Já cansei de falar isso aqui e volto a repetir novamente. Quais são as 3 coisas cruciais que Jesus fazia no seu ministério? Jesus ele ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. E a gente vai ver também que quando Jesus fazia esses 3 tipos de coisas cruciais no seu ministério, a gente vai ver que os discípulos de Jesus também faziam as mesmas coisas. E isso foi se passando de ano em ano até chegar a nós também. E a gente vai ver que isso não é uma coisa restrita só para eles, serve para nós também, pregar, curar e ensinar. A gente vai ver que quando Jesus estava aqui, irmãos, quando ele vai iniciar o seu ministério, a gente vai ver que o ministério de Jesus, ele vai ser um ministério de 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio. E cada ano do ministério de Jesus, ele tem um nome. O primeiro ano do ministério de Jesus é conhecido como o ano da inauguração. O segundo ano do ministério de Jesus é conhecido como o ano da popularidade. E o terceiro ano do ministério de Jesus é conhecido como o ano da sua ascensão, ou o ano da sua morte. A gente vai ver que no primeiro ano de Jesus, no primeiro ano do seu ministério, o ministério de Jesus vai se iniciar quando ele completa exatamente 30 anos, obedecendo todo o ritual judaico, para não quebrar nenhum tipo de coisa, para não ser acusado por ninguém. A gente vai ver que quando ele começa o ministério dele com 30 anos, a gente vai ver que nesse primeiro ano do ministério dele, que é conhecido como o ano da inauguração, Jesus ele começa a pregar, a ensinar, começa a curar. Jesus começa a trazer ensinamentos dentro da sinagoga, e Jesus começa a trazer um ensinamento que as pessoas começam a ficar perplexas com tanta autoridade que ele ensinava, com tanta autoridade que aquele homem pregava. A gente vai ver que Jesus ele tinha um conhecimento, irmãos, profundo, mas a gente vai ver que Jesus ele tinha um conhecimento profundo e pregava no raso. Hoje a gente vai ver que tem pessoas que têm um conhecimento raso e querem pregar no profundo. Então a gente vai ver que Jesus ele fazia o básico.
Jesus, ele fazia o simples, e o simples dele, ele conquistou diversas pessoas e continua conquistando até os dias atuais. Então a gente vai ver que o evangelho ele é uma coisa simples, ele não é uma coisa complicada, ele não é um bicho de 7 cabeças. E a gente vai ver nos dias atuais muitas coisas sendo inventadas, e a gente vai ver a gente vai ver o cristianismo perdendo um pouco da sua essência. Mas enfim, a gente vai ver ainda no ministério de Jesus, no seu primeiro ano de ministério, a gente vai ver que Jesus, ele começa a ensinar de uma tal forma e começa a conquistar as pessoas começam a segui-lo. A gente vai ver que Jesus começa ali iniciando, falando sobre as bem-aventuranças, e ali a gente vai ver um grande número de pessoas seguindo Jesus, ouvindo as suas palavras. A gente vai ver também ali no Sermão do Monte, além dele falar das bem-aventuranças, ele vai trazer outras coisas também, que vai de encontro à sociedade de Israel. Algumas coisas que Jesus vai falar, eles ficam perplexos, por quê? Porque Jesus falava o que ninguém falava, e Jesus fazia o que ninguém fazia. Então aquilo começa a chamar a atenção das pessoas ali em Israel, e o nome de Jesus começa a ganhar repercussão em todo Israel. Agora, partindo para o segundo ano do ministério de Jesus, conhecido como o ano da sua popularidade, a gente vai ver que Jesus vai efetuar diversas curas, diversas façanhas Jesus vai fazer. A gente vai ver também que Jesus vai, além de ganhar diversos seguidores, diversos discípulos, a gente vai ver também que a perseguição sobre Jesus e sobre seus discípulos também começa a aumentar também. E a gente vai ver ali as tramas que vão ter para acabar com a vida de Jesus, as tramas que vão ter para impedir o evangelho de crescer. Mas a gente vai ver que Jesus não dá ênfase a essas coisas. Parece que isso foi um combustível para Jesus continuar prosseguindo, falando uma palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo, irmãos, que oposição nós sempre vamos ter, mas a gente não deve dar trela para as oposições. Aí isso deve ser combustível também para as nossas vidas, para que a gente possa continuar pregando e dando fruto em abundância. Agora a gente chega no terceiro ano do ministério de Jesus. No terceiro ano do ministério de Jesus, a gente encontra aqui essa história de Marcos capítulo 10. Resumi um pouco a introdução, para poder falar um pouco aqui a respeito desse texto, ao qual a gente vai abordar nesta noite. E falando sobre esse texto, aqui no terceiro ano do ministério de Jesus, a gente vai reparar, irmãos, quando eu pedir para vocês abrirem a Bíblia em Marcos 10, verso 32, a gente vai reparar que nesse último ano do ministério de Jesus, Jesus está ali reunido com os seus discípulos, e ali agora estão partindo rumo a Jerusalém. E nisso que eles estão partindo rumo a Jerusalém, a Bíblia nos diz claramente que ele vai passar por Jericó. Aí uma coisa que eu quero já destacar aqui para os irmãos, que eu achei de suma importância, o verso 46 de Marcos capítulo 10, acompanhe comigo, vai dizer assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Nesse verso 46, irmãos, como eu falei para os irmãos, eu vou trabalhar todos os versos com os irmãos, para a gente poder entender melhor cada verso. Esse verso 46, eu quero destacar aqui quatro observações. A primeira observação, assim que a gente lê Marcos 46, 10, 46, a gente vai ver que havia 2 Jericós. Como assim? Existia a Jericó, que foi amaldiçoada lá atrás por Josué, e agora, nesse tempo aqui, na época de Jesus, a gente vai ver que existia uma nova Jericó. E a gente vai ver também que entre as 2 Jericó, estava sentado no meio do caminho o cego Bartimeu. Pois bem, falando sobre a Jericó, a amaldiçoada, que foi amaldiçoada por Josué, e falando sobre a nova Jericó, que foi construída por Herodes, quando Herodes constrói a nova Jericó, ele vai construir a nova Jericó próximo da antiga Jericó. E essa nova Jericó, a qual ele constrói, ali ele constrói seu palácio de inverno, e ali mora diversas pessoas ricas, inclusive Zaqueu, o publicano, ao qual vai vir na história posterior a essa a qual estou ministrando nesta noite. Então a gente vai ver que existiam 2 Jericó, e no meio das 2 Jericó estava o cego Bartimeu, assentado ali, no meio do caminho. Pois bem, a segunda observação que eu quero trazer aqui para os irmãos, a gente vai ver que Jesus ele vai passar pelas 2 Jericó, pela Jericó que foi amaldiçoada por Josué, e pela nova Jericó também, a qual está habitando Zaqueu, o publicano. Ainda nessa segunda observação, irmãos, a gente vai ver que Bartimeu,
ele é um nome em aramaico que significa filho de Timeu. A Bíblia o chama de Bartimeu, mas a gente não sabe ao certo se o nome dele era Bartimeu. Por quê? Como eu falei para os irmãos, em aramaico o nome dele significa filho de Timeu. Bar significa filho de. Então, a continuação do nome Timeu, então é filho de Timeu. Então, Bartimeu em aramaico é filho de Timeu. A gente não sabe o nome dele, mas a Bíblia o identifica como Bartimeu. Essa é a segunda observação que eu trago para os irmãos. E agora a terceira observação no verso 46 que eu trago para os irmãos é a respeito do pai de Bartimeu. Vocês vão vir por aí relatos falando a respeito do pai de Bartimeu. E eu vou trazer aqui para os irmãos alguns relatos que falam a respeito do pai de Bartimeu. E esses relatos que são trazidos, a gente vai ver que tem diversos pregadores que citam Flávio Josefo como o autor dessa façanha. Só que a gente vai pegar nas histórias dos Hebreus, eu tenho o livro em casa, são quase 1.600 páginas aproximadamente, só que não tem falando relatos a respeito do pai de Bartimeu. Então, eu estou trazendo aqui para os irmãos no maior cuidado, que há relatos que falam a respeito do pai de Bartimeu. E eu vou trazer aqui de uma forma bem simples e rápida para a gente ganhar tempo, falando a respeito de Timeu. Quem era Timeu? Segundo relatos, Timeu, o pai de Bartimeu, ele foi um general que servia a Israel no destacamento de Betel. Ele foi um general bastante valoroso, teve ali a sua fama, teve ali seus dias de glória, e teve um momento que aquele homem se aposenta. Ele se aposenta e agora se torna um homem bem-sucedido. Mas o que vai acontecer segundo relatos? O Império Romano vai subjugar Israel, e nisso que eles subjugam Israel, o que eles vão fazer? Eles vão cortar o soldo da aposentadoria de Timeu. E nisso que eles cortam o soldo da aposentadoria de Timeu, a gente vai ver que o Timeu, o pai de Bartimeu, ele começa a se revoltar e começa a criar sedições contra o Império Romano. Então ele começa a ser mal visto pelo Império Romano. E o que o Império Romano vai fazer? Vai persegui-lo, vai maltratá-lo e vai crucificá-lo e vai matá-lo. Pois bem, quando tudo isso acontece, o que eles pensam? Eles mataram Bartimeu, eles mataram Timeu, e agora sobra o filho de Timeu. Então o pensamento, a ideia romana era a seguinte: se a gente deixar ele crescer de uma forma bem legal, sem a gente fizer nada, ele pode ser um rapaz mais furioso, mais revoltoso do que o seu pai. Então, segundo relatos, o Império Romano pega Bartimeu e arranca os seus olhos. E agora Bartimeu passa a mendigar. A quarta observação que eu trago para os irmãos, e a gente vai pular para o verso 47. A quarta observação aqui no verso 46. Grava isso, existem encontros que foram marcados por Deus desde a eternidade. Vou repetir para os irmãos. Existem encontros que foram marcados por Deus desde a eternidade. Isaías 49, verso 15, vai dizer o seguinte: porventura pode uma mulher esquecer-se do filho de que tanto ama? Pode se esquecer do filho a qual ela cria? Aí o Isaías 49, verso 15 vai continuar: ainda que essa se esquecesse dele, eu jamais me esquecerei de ti. Por que eu trouxe essa quarta observação, irmãos? Jesus estava em Jerusalém, verso 32. Jesus estava em uma cidade, antes de ir para Jerusalém. E ali ele conduz os discípulos até Jerusalém. O objetivo de Jesus era ir para Jerusalém. O objetivo de Jesus não era parar em Jericó. Porque eu falei para os irmãos que tem encontro que Deus marca desde a eternidade. A gente vai ver que quando Jesus passa por Jericó, a gente vai ver que algo vai acontecer. Mas foi algo, irmãos, que a gente vai ver ali, que o cego Bartimeu, ele vai criar uma oportunidade ali naquele momento. Pois bem, então a gente vai ver que tem encontros que foram marcados por Deus desde a eternidade. Pode seu pai esquecer de você, pode sua mãe esquecer de você, pode seu melhor amigo te abandonar, mas Deus jamais vai se esquecer de você. Chegamos no verso 47, vai dizer assim: assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repare bem o verso 47. Às vezes a gente passa o olho na Bíblia e algumas coisas acabam passando despercebidas aos nossos olhos. Mas se a gente for reparar atentamente, a gente vai ver algumas coisas ali que tem ali nos detalhes que são interessantes. E no verso 47, eu quero destacar 3 coisas aqui para os irmãos, 3 observações. A primeira, como eu li aqui para os irmãos, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Qual é a primeira observação? É uma pergunta que eu faço para os irmãos. Por que o cego clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, em vez de clamar, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim? O texto é bem claro, o verso 47, assim que ouviu que era Jesus de Nazaré. Só que ele vai fazer diferente, irmãos. Ele não clama, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repare esse detalhe interessante no texto. Quando ele faz esse tipo de clamor, ao invés dele clamar, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu ali, ele está indo contra todo um pensamento que a multidão tinha contra Jesus. Porque quando a multidão está com Jesus, eles têm Jesus como Jesus de Nazaré, mas conhecido como o filho de José, o carpinteiro. Apenas um profeta. Mas quando Bartimeu, ele vai clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala filho de Davi, ele vai na contramão de tudo aquilo que o povo acha sobre Jesus. E quando ele fala filho de Davi é um título de rei. Deus tinha deixado para Davi uma mensagem bem clara, que jamais a lâmpada se apagaria em Israel. Davi sempre teria um sucessor no teu trono. Então, quando o cego Bartimeu, ele dá essa declaração, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está afirmando para as pessoas ali, que Jesus é o Filho de Deus, a qual havia de se cumprir através das profecias lá de trás, e estava sendo cumprida ali naquele momento, Jesus vindo aqui encarnado na carne. A segunda observação, no verso 47, ele vai falar, Jesus, filho de Davi, e agora ele fala, tem misericórdia de mim. Qual é essa segunda observação? Tem misericórdia de mim. Quando ele fala assim para Jesus, quando ele começa a clamar, quando ele começa a gritar, tem misericórdia de mim, é a mesma coisa que ele estivesse ali dizendo para Jesus, olha a minha situação, tenha compaixão de mim, padece, Senhor, comigo. Imagina, a Bíblia não fala quantos anos ele estava cego, mas imagina o sofrimento daquele homem, o homem que enxergava, o homem que via, o homem que tinha uma vida normal, e agora ele está excluído da sociedade. Agora para a sociedade, ele não é mais uma pessoa comum, ele é uma pessoa anormal para a sociedade, é uma aberração para a sociedade. E agora ele está ali pedindo a esmola. Então ele começa a clamar e começa a falar, tem misericórdia de mim. Imagina a alma daquele homem gritando, algo que já estava preso dentro dele há muito tempo, e aquela oportunidade estava passando na frente dele, e ele começa a dizer, tem misericórdia de mim, querendo dizer para Jesus, olha a minha situação, Senhor, olha a minha situação, filho de Davi. E a gente vai ver que ele começa a gritar, começa a falar. E a terceira observação aqui que eu trago para os irmãos, qual é a terceira observação no verso 47? A gente vai reparar que o cego ouviu falar de Jesus. Lembra que eu falei para os irmãos no início, sobre os 3 ministérios de Jesus, o primeiro e o segundo? O primeiro é conhecido como o ano da inauguração, e o segundo é conhecido como o ano da popularidade. A fama de Jesus já tinha percorrido todo Israel. Era o último ano do ministério de Jesus. Aproximadamente 14 dias depois, Jesus iria morrer, depois desse episódio. E a gente vai ver que ele ouviu falar de Jesus. Quando a gente presta atenção que ele ouviu falar de Jesus, o que a Bíblia nos relata em Romanos capítulo 10, 17? Que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu entendo que, quando ele ouve falar de Jesus, ele lembra dos feitos de Jesus. E agora Jesus estava cruzando o caminho dele. Outra coisa que eu trago para os irmãos, aqui ainda, nessa terceira observação, falando a respeito de a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 30, irmãos, vai contar a história de Josafá. E o que diz ali? Vou resumir para os irmãos. Josafá ele é avisado que pessoas do Monte Seir, pessoas dos filhos de Moabe e dos filhos de Amon, estavam vindo com uma grande multidão para invadir Jerusalém. E ali ele fica temeroso quando ele sabe daquela notícia. E quando ele sabe daquela notícia, o que ele vai fazer? Ele vai se pôr a buscar a Deus. Ele começa a orar a Deus, começa a buscar a Deus. E nisso que ele começa a buscar a Deus, depois os irmãos leem em casa, que é uma passagem grande, ele faz algo interessante. E por que eu estou trazendo isso para os irmãos? É porque, como eu falei para os irmãos, às vezes a gente lê e algumas coisas passam despercebidas aos nossos olhos. Quando ele começa a orar a Deus ali, ele relata para Deus
tudo aquilo que já estava escrito dentro da Escritura. Ele não foge do que está dentro da Escritura. Ele começa a relatar para Deus o seguinte, vou resumir para os irmãos. Ele cita o Monte Seir, cita os filhos de Amon e cita os filhos de Moabe. As 3 terras, quando Israel estava indo para a terra de Canaã, para a terra prometida, Deus não permite Israel passar por nenhuma dessas terras. Deus não permite eles passarem por essas terras. Então, o que está acontecendo agora? Os 3 povos vão se reunir para vir contra Jerusalém. Ou seja, Deus usou com eles de misericórdia e agora eles não estavam tendo misericórdia do povo de Jerusalém. Então, na oração de Josafá, ele vai relatar para Deus esses acontecimentos. Ele vai falar somente o que estava dentro da Escritura, nada mais. Ele vai fazer uma oração profética. E quando ele faz essa oração profética dentro do que estava escrito, a gente vai ver que Deus ouve a oração dele, Deus levanta uma pessoa no meio da congregação e pede para ele se acalmar, porque eles não teriam que pelejar, que o próprio Deus pelejaria por eles. Então percebe bem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O verso 48. O verso 48 vai nos dizer assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. 3 observações aqui no verso 48. A primeira observação, a gente vai ver que o cego Bartimeu, ele consegue ver mais do que muitos que o repreendiam. A gente vai reparar, irmãos, que poucos viam em Jesus o Messias de Israel. Mas o cego, ele enxerga o que não é visível com os olhos humanos. Há uma necessidade de olhar com os olhos espirituais. A gente repara, irmãos, atualmente, nos dias atuais, que Deus ele tem agido grandemente no nosso meio. Mas a gente vai perceber que algumas pessoas estão tão dispersas que elas não conseguem enxergar o agir de Deus. E acham que é algo natural que está acontecendo. Quer ver um exemplo? A gente vai ver, há alguns anos atrás, eu não sei como está agora, começou a surgir água potável no Mar Vermelho. E muitos cientistas ficaram perplexos com aquela situação e começaram a entulhar, jogar pedras em cima daquilo ali, para não gerar qualquer tipo de especulação sobre aquilo que estava acontecendo. E a gente vai ver que quando eles fazem tal façanha, a gente vai ver que o buraco começa a aumentar mais ainda, e o número de água potável começa a aumentar mais e mais. Então a gente vai ver que não é algo normal. A gente está vendo claramente o agir de Deus ali. Mas para muitos, passam dispersos algumas coisas. Quer ver outra coisa também? A gente vai ver que existem lugares que não choviam há anos, inclusive desertos. E a gente vai ver que está chovendo nos desertos. É algo normal? Não. A gente vai ver diversas profecias de Deus falando a respeito de cerrar o céu, por causa de determinada situação de alguns povos. E a gente vai ver também Deus falando também, que iria fazer plantações no deserto, e assim vai. Então a gente vai ver que não é algo normal, é o agir de Deus. Só que são coisas, às vezes, que passam despercebidas aos nossos olhos, e se a gente não tiver os olhares espirituais, a gente acaba pensando que é algo normal. A segunda observação, no verso 48, a gente vai ver que a multidão, ela foi um obstáculo ali, na vida de Bartimeu. Por que ela foi um obstáculo? A gente vai ver que a multidão começa a repreendê-lo. A gente vai ver que muitas pessoas, a gente vai ver que quando a multidão começa a repreender ele, a gente vai ver que quando tem esse tipo de repreensão, ali para cima da vida dele, a gente vai ver que ele começa a clamar mais ainda. Ele começa a gritar mais ainda. E o que eu trago para os irmãos? A gente vai ver que muitas pessoas, elas vão ser contra os nossos sonhos, porque elas não sabem o valor que tem o seu sonho. O que eu quero dizer com isso? Quando ele começa a clamar, quando ele começa a gritar, conforme eu já falei, ele vê uma grande oportunidade na vida dele ali naquele momento. Era uma oportunidade que ele não poderia deixar passar. A terceira observação, quando a gente fala sobre obstáculo, a gente vai ver exemplos dentro da Bíblia de pessoas que venceram os obstáculos. Como assim vencer os obstáculos? Trago aqui 2 exemplos. Tem a passagem de Marcos capítulo 5, quando vai falar a respeito de Jairo. E na mesma história também fala da mulher do fluxo de sangue.
a gente vai ver que Jairo, ele estava com a filha moribunda dentro de casa, quase morrendo, e a gente vai ver que ele sai da sua casa e vai até Jesus. Mas antes de Jairo sair da tua casa e até Jesus, algumas barreiras, alguns obstáculos estão sendo quebrados na vida de Jairo. Quais são esses obstáculos, Genê? Jairo era uma pessoa que tinha uma classe social alta. Aquelas pessoas que tinham classe social alta naquela época, eram pessoas difíceis de serem alcançadas. Eram pessoas orgulhosas. Mas Jairo, ele vai se desfazer de toda a sua pompa, de toda a sua glória, para viver uma vida de fé em Jesus Cristo. Jairo, como líder da sinagoga, ele tinha o poder e o direito de dirigir o culto da maneira que ele quisesse dentro da sinagoga. Só que agora, quando ele está com essa situação dentro da casa dele, e a filha dele está prestes a morrer, ele sai da casa dele para ir até Jesus. Quando ele vai até Jesus, talvez na cabeça dele seria muito simples, mas não foi tão simples assim como ele imaginava. Quando ele chega até Jesus, a Bíblia é bem clara, ele se prostra até Jesus, ele relata para Jesus o que está acontecendo na casa dele. Pois bem, vai vir um segundo obstáculo agora na caminhada de Jairo. Qual é o segundo obstáculo? Quando Jairo está andando com Jesus, o que vai acontecer? Jesus está rodeado por uma grande multidão, certo? Então Jesus não vai andar da maneira que Jairo pensou que talvez ele andaria, porque a multidão com certeza estava atrapalhando o andar de Jesus. Então Jairo teve que ter um chá de calmante, porque as coisas não iam acontecer da maneira que ele queria. Então esse é o segundo obstáculo que eu vejo ali acontecendo na vida de Jairo. Mas Jairo, ele foi um homem persistente. Agora, qual foi o terceiro obstáculo que vai acontecer ali? Quando Jairo está caminhando com Jesus, tem a multidão, que querendo ou não, está atrapalhando ali os passos de Jesus, porque, como Pedro fala para Jesus, a multidão te aperta e te oprime. E agora Jairo está andando com Jesus, o que vai acontecer? A mulher do fluxo aparece no meio do caminho e Jesus para. É o terceiro obstáculo que acontece ali na vida de Jairo. Imagina a cabeça daquele homem. A filha é prestes a morrer. Depois a gente sabe da história que Jesus vai chegar na casa, ela está morta, enfim. Mas eu quero só falar dos obstáculos, não da filha dele. Então a gente vai ver que ele vai enfrentar 3 obstáculos. Uma, que ele tinha que quebrar o orgulho dele e descer. A segunda, ele tinha que enfrentar a multidão. E a terceira, aparece a mulher do fluxo de sangue. Mas uma coisa que eu aprendo com Jairo é que Jairo não deixou o obstáculo impedir a sua vitória. E o que eu trago aqui para os irmãos? Tem irmãos no nosso meio que têm sonhos, têm projetos, mas ela tenta colocar os projetos, o sonho dela para andar, surgem os ventos, e ela acha que Deus não está com ela. Ela deixa essas circunstâncias atrapalhar aquilo que ela tinha programado dentro dela. Tem uma passagem no livro de Jó, se eu não me engano, acho que é no capítulo 28, verso 19, eu não lembro agora, que diz assim, determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. A segunda passagem que eu quero trazer para os irmãos é a respeito da mulher do fluxo de sangue também, falando sobre obstáculos. A gente vai reparar que ela também enfrenta o obstáculo. Qual é o obstáculo, obstáculos que ela enfrenta? Ela tem um fluxo que dura 12 anos. Então ela gasta seus dinheiro com os médicos, enfim, com diversas pessoas, e nada se resolve. Quando Jesus está passando ali, no meio daquela multidão, aquela mulher ali, ela vê uma grande chance na vida dela, e ela coloca um propósito no seu coração, que se ela somente tocasse nas vestes daquele homem, ela seria curada. Então, o primeiro obstáculo, ela está com esse fluxo. Ela não poderia sair, ela não poderia andar em público. Aonde ela sentava, o lugar era considerado imundo. Aonde ela tocava, era considerado imundo. Ela tinha que viver em quarentena, até passar aquela situação dela, até passar aquela enfermidade dela. Mas aquela mulher, ela vai driblar todo um cenário para conseguir a vitória dela. E a gente vai ver que ela vai usar uma estratégia interessante. Ao invés de ela ir pela frente, ela vai por detrás. Porque se ela fosse pela frente, com certeza iriam matá-la. Então a gente vai ver que essa mulher do fluxo de sangue também enfrenta seus obstáculos. Ela não deixa os obstáculos impedir a vitória dela. A terceira coisa que eu destaco aqui no verso 48.
é que o sábio, ele vê oportunidade na dificuldade. E o tolo, ele vê dificuldade na oportunidade. Pois bem, vou repetir novamente. Jesus, a missão de Jesus, era ir até Jerusalém. Não era parar em Jericó. Grava bem isso que eu vou falar para os irmãos. Existe oportunidade que Deus vai criar para você poder se aproveitar. Mas existe oportunidade que é você que vai criar, não Deus vai criar para você. Essa oportunidade aqui, que está acontecendo nesse momento, é algo que Bartimeu criou naquele momento. Jesus, a missão de Jesus era ir para Jerusalém, não era parar em Jericó. Mas no meio do caminho, a Bíblia é bem clara, estava o cego Bartimeu mendigando. E ele aproveita a oportunidade ali naquele momento e começa a clamar a Jesus, começa a clamar a Jesus, começa a clamar a Jesus, independente do que a multidão estava falando, independente do que a multidão estava o repreendendo, e ele começou a clamar mais e mais, ele não deixou esse obstáculo impedir a sua vitória, irmãos. O verso 49, vai trazer também 3 situações que eu quero destacar aqui para os irmãos. O verso 49 vai dizer assim: foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. 3 observações. O clamor do cego, a primeira observação, o clamor do cego chama a atenção de Jesus a ponto de fazer Jesus parar. Repare uma coisa, Jesus ele não parou para ninguém da multidão, porque a multidão, a gente vai ver que estava apenas seguindo ele. E o mestre, irmãos, ele não quer só seguidores, ele quer pessoas que o adorem, que o clamem, que o busquem de todo o coração. Quando eu digo que ele não parou para os seus seguidores, que ele não para a multidão, quando eu digo seguidores, são pessoas, irmãos, que estão ali com Jesus somente por interesse. E o que está acontecendo nos dias atuais no meio evangélico? Quantas pessoas têm abandonado a fé porque não está vendo nada acontecer na sua vida? Então prefere apostatar da sua fé para viver doutrinas de demônio. Então a gente entende que Jesus ele não quer somente seguidores, ele quer pessoas que o adorem, que clamem por ele, que o busquem com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então o clamor do cego faz Jesus parar. Jesus vê no clamor do cego algo sincero. Jesus reconhece que a fala dele não é uma coisa normal, irmão. É algo que chamou a sua atenção. E conforme eu falei para os irmãos, a missão de Jesus era ir para Jerusalém, não era parar em Jericó. A segunda observação, irmãos, que eu trago para os irmãos. O cego, ele estava fora da multidão. A mulher do fluxo estava fora da multidão. Jairo estava fora da multidão. Às vezes o que dá a entender é que alguns que estão fora do ciclo religioso têm mais fé do que aqueles que estão dentro desse ciclo desse ciclo religioso. A gente percebe, através desses relatos todos, conforme eu trouxe aqui para os irmãos, o episódio de Jairo, o episódio da mulher do fluxo de sangue, o episódio do cego Bartimeu, nada acontece com a multidão. Os 3 estavam de fora, e algo acontece na vida dos 3 quando vão até Jesus. Então entende-se, através desses textos, que às vezes os que estão de fora têm mais fé do que aqueles que estão dentro. A terceira observação, eles falam assim para o cego: tem bom ânimo, levanta-te. Repare bem, ele estava sentado, mendigando, clamando agora quando Jesus passa. E a multidão agora pede para ele ter ânimo e levantar. Aí eu trago aqui algo interessante para os irmãos. O recomeço, ele vai exigir de nós algumas coisas. Quais são as coisas que o recomeço exige de nós? A primeira, se levantar. A segunda, erguer a cabeça.
A terceira, seguir em frente. A gente vai ver que quando o cego Bartimeu, ele cria essa oportunidade, Jesus o chama, a gente vai ver que a partir daquele momento a vida dele nunca mais foi a mesma. E conforme eu falei para os irmãos, o recomeço ele exige de nós esses 3 quesitos: se levantar, erguer a cabeça e seguir em frente. Tem uma passagem interessante no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, a partir do verso 14 até o verso 20, a gente vai ver que Davi ali, ele cai no adultério com Betseba, e ali ele descobre que Betseba está grávida, enfim, e ali ele tenta encobrir o erro, enfim, e a gente vai ver ali que Deus vai usar um profeta, e aquele profeta vai trazer à tona para Davi o erro dele, e aquele profeta fala para Davi que a criança vai morrer. Mesmo Davi sabendo que a criança ia morrer, o que Davi faz? Davi, ele jejua em prol da criança, e depois ele recebe a notícia que a criança morreu com apenas 7 dias de vida. Mas o interessante de tudo, Davi toma essa palavra, tem essa palavra, tem conhecimento do que está acontecendo, mas o que ele faz? Ele recomeça novamente. Ele não fica cabisbaixo, ele não fica entrando em depressão, ele não sofre por isso. A Bíblia é bem clara, ele levanta, ele sai do chão, ele se lava, ele se unge, e o que ele vai fazer? Ele vai para o templo adorar a Deus. Verso 50. Trago 4 coisas aqui para os irmãos no verso 50. Diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. 4 observações. A primeira, a capa. A capa a qual o cego estava usando era uma capa que dava a ele autenticidade para esmolar, ou seja, era uma autorização do governo romano que dava a ele o direito de pedir esmolas. Segundo alguns relatos, nessa capa do cego Bartimeu tinha uma inscrição em latim que o identificava como miserável, e assim a sociedade o via dessa forma, e essa capa dava a ele o direito de mendigar. Essa é a primeira observação. A segunda observação, a capa do cego Bartimeu era tudo que ele tinha. Como assim tudo que ele tinha? A gente vai ver, como falei para os irmãos aqui na primeira observação, a capa dava o direito a ele de pedir esmola. Agora, na segunda observação, eu disse para os irmãos que a capa era tudo que ele tinha. Ele dormia com a capa, ele andava com a capa protegia ele do frio, ele também usava da capa para se proteger do calor. Então a gente vai ver que a capa era tudo que tinha na vida dele naquele momento, e a gente vai reparar que tudo isso vinculava ele a uma vida de sofrimento. Mas quando Jesus lhe chama, ele decide abandonar a capa, ou seja, tudo que prendia ele ao velho eu, e tudo que prendia ele no passado, ele larga tudo isso, ele larga a capa antes de estar com Jesus. E isso traz um ensinamento para nós. Isso mostra um grande poder de fé. A terceira observação que eu trago para os irmãos, a gente vai reparar, irmãos, que tem muitas pessoas querendo melhorar de vida, mas não jogam fora a capa que as identifica como derrotadas. A gente vai reparar que Bartimeu, ele queria melhorar de vida, e por isso ele abandona aquilo que o identificava como derrotado. Mas a gente vai reparar que as pessoas não querem melhorar de vida, mas não querem abrir mão da capa que identifica ela como uma derrotada. Quando eu falo a respeito de capa, irmãos, a gente vai reparar que quando ele vai estar com Jesus, antes de ele receber o milagre de Jesus, quando Jesus o chama, ele lança fora a capa. Ele está dizendo, eu não preciso mais disso. Ele confia que Jesus vai fazer alguma coisa por ele. Então, quando ele tira a capa, ele entende que Jesus não ia dar só um paliativo para ele. O que é um paliativo? Um paliativo não cura ninguém. Um paliativo só minimiza ou reduz o sofrimento. Ele entende que Jesus não ia dar um paliativo para ele. Jesus iria resolver o seu problema. Na quarta observação, quando ele se dirige para Jesus com fé, a gente vai ver que ele se dirige com fé. E quando ele se dirige com fé para Jesus, a gente vai ver ali que Jesus soluciona o problema daquele homem. A gente vai reparar, irmãos, que o mundo, ele nos oferece muitas coisas.
Mas será que as coisas que o mundo nos oferece pode solucionar o nosso problema? Será que o dinheiro que o mundo nos oferece pode solucionar a falta de amor na nossa vida? Será que aquela proposta de emprego que o mundo me oferece, ou nos oferece, pode solucionar na minha vida algo que eu preciso ainda melhorar? E se eu pegar esse emprego, eu posso acabar me arrebentando? Então são coisas que a gente tem que parar para analisar, irmãos. Às vezes a gente quer melhorar de vida, mas a gente não quer abandonar a capa que nos identifica como derrotado. Então a gente, para receber o milagre de Deus na nossa vida, há uma necessidade da gente abrir mão daquilo que nos identifica como um derrotado. Para a gente fechar o verso 50. Se alguma capa te prende a algo que você não quer viver mais, chegou a hora de jogar ela fora e ser grato pelaquilo que Deus quer fazer por você. Para a gente encerrar, o verso 51 vai dizer assim: indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: mestre, que eu volte a enxergar. Destaco aqui uma coisa para os irmãos. Jesus faz uma pergunta para ele. Parece que Jesus estava testando-o. Parece que Jesus queria ver até onde ia o nível, até queria ver o nível que aquele homem iria chegar. Jesus faz essa pergunta para ele: que queres que eu te faça? Aquele cego, irmãos, poderia responder para Jesus um monte de coisa: me dá uma casa, ou deseja a morte de todos aqueles que me humilharam. Mas não, ele vai dizer para Jesus bem claro: que eu torne a ver, que eu torne a enxergar. Uma observação, irmãos: ele apresenta para Jesus a sua maior necessidade. Aquele homem tinha diversas necessidades, irmão, mas ele apresenta para Jesus a sua maior necessidade. E eu trago aqui alguns exemplos para os irmãos. Tem pessoas que querem ter um casamento abençoado, mas não pede para Deus trabalhar no seu temperamento. Como assim, Renê? Como eu quero casar com a minha noiva se meu temperamento ainda não melhorou? Eu continuo sendo agressivo, eu continuo sendo um falastrão, eu continuo sendo uma pessoa explosiva. Como é que eu quero casar se eu não mudei meu temperamento? Como é que eu quero pedir a Deus um casamento abençoado se eu não pedir a Deus para trabalhar primeiro no meu temperamento? Tem gente que bota a carroça na frente dos bois. Então, quando eu tenho que apresentar para Deus, eu tenho que apresentar a minha maior necessidade. Então, se eu quero casar, eu estou trazendo aqui um exemplo, mas são vários exemplos. Se eu quero casar e meu temperamento me diz que eu não vou ter um bom casamento se eu casar, eu vou destruir meu casamento. Então, a minha maior necessidade é pedir a Deus para trabalhar no meu temperamento. Aí sim, depois eu casar, para que eu venha ter um casamento abençoado. Quer ver um segundo exemplo, irmãos? Tem pessoas que pedem a Deus riquezas. Isso é errado? Não, pode pedir a Deus riquezas, desde que a riqueza não te domine. Só que tem um problema. Tem pessoas que pedem a Deus riquezas, Pablo. Só que tem pessoas que pedem a Deus riquezas. Só que algumas pessoas são avarentas. Como é que eu quero pedir a Deus riquezas para ajudar os pobres, se eu sou um avarento? Então há uma necessidade de eu pedir a Deus primeiro para trabalhar nessa questão, que é minha maior necessidade, para depois sim, que Deus trabalhar na minha vida, e eu não ser mais um avarento, pedir a Deus riquezas, para poder ajudar os pobres, para ajudar aqueles que necessitam. Então a gente não deve colocar a carroça na frente dos bois. E aqui o cego Bartimeu, ele nos traz uma grande lição. Ele diz para Jesus a sua maior necessidade. Verso 52, vai dizer assim, ó: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Duas observações e a gente encerra. A primeira observação: quando Jesus identifica que a fé de Bartimeu o salvou, e ali Jesus fala isso, vai que a tua fé te salvou, Jesus põe em xeque todos aqueles que estão acompanhando. Por quê? Porque a gente vai ver que ali muitos não conseguiram alcançar o seu milagre. Conforme eu falei para os irmãos, ser seguidor é uma coisa, agora se lançar e se entregar é outra coisa. Primeira observação. A segunda observação: a partir do milagre de Jesus ali sobre a vida de Bartimeu,
que vai acontecer? Lembra que eu falei para os irmãos? Que ele era um homem que vivia excluído da sociedade, e a capa identificava ele como um homem miserável, um imundo, um excluído da sociedade, e assim a sociedade o via. Quando ele recebe o milagre de Jesus, o que acontece? Ele volta de novo a se associar com a sociedade, ele volta a andar de novo com grupos. E a gente vai ver que a partir do milagre ali, de Jesus sobre a vida de Bartimeu, Bartimeu nos ensina uma grande lição, e eu encerro. Qual é a lição, Renê, que ele nos ensina para poder encerrar? Ele nos ensina uma lição de gratidão. A Bíblia é bem clara: e seguiu Jesus pelo caminho. Gratidão. Ele não foi ingrato. Tem pessoas que recebem milagres de Deus, recebem bênçãos de Deus e abandonam a Deus. Tem pessoas que pedem a Deus X, pedem a Deus Y, pedem a Deus A, pedem a Deus B, Deus vai lá e concede. Lá na frente, o que acontece? Ela abandona a Deus. Tem pessoas que não tinham carro, pediu a Deus carro. A partir do momento que ganhou o carro, começou a viajar, começou a deixar a igreja de lado, começou a deixar seus compromissos de lado, e acaba abandonando a fé. Tem pessoas que Deus deu um bom casamento, orou a Deus, pediu um bom casamento, Deus foi lá, concedeu tudo que ele queria, deu uma grande festa, fez tudo, casou. A partir do momento que casou, passou a adorar mais a mulher do que a Deus. Ingratidão. Mas o cego Bartimeu nos ensina que a partir do momento que ele foi curado, a partir do momento que Jesus fez um milagre na vida dele, ele seguiu Jesus pelo caminho afora. Então seja grato a Deus. Deus tem muito para nos dar. Deus tem grandes bênçãos para dar para nós. Seja grato, seja fiel. E aqui agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, as palmas louvam o Senhor.